E o Sandro já deu um spoiler, a gente falou agora há pouco, né, dessa paralisação dos funcionários de metrô, CPTM, Sabesp, isso acontecendo em São Paulo e dando um nó no trânsito da capital paulista e da região metropolitana. Eduardo Frumento acompanhando desde cedinho, fala com a gente agora. Fala, Frumento. Amanhã e também esse início de tarde de ônibus lotados aqui na capital paulista, principalmente na Zona Leste, região mais populosa da capital, ao menos 600 quilômetros de vias com lentidão no início desta terça-feira foram registradas aí na capital paulista. A greve contra a privatização do sistema de metrô e de trem fechou 3 linhas do sistema metroviário e afeta ainda 5 linhas da Companhia Paulista de Trens. Por dia, quase 3 milhões de pessoas utilizam as linhas paralisadas. Neste momento, apenas 2 linhas do metrô e outras 2 do sistema de trens que já foram privatizadas operam normalmente. Outras 2 linhas do sistema ferroviário operam parcialmente. A Prefeitura da capital paulista suspendeu o rodízio de veículos e concedeu ponto facultativo para servidores que não atuam em áreas essenciais. Autarquias e órgãos do governo do estado também liberaram os funcionários, enquanto a rede estadual de ensino não funcionou na capital e na região metropolitana. O governo de São Paulo considera a greve abusiva e diz que vai cobrar na justiça uma punição aos sindicatos que representam os grevistas. O Tribunal Regional do Trabalho tinha determinado a circulação de 100% das composições nos horários de pico e de 80% nos demais horários. O não cumprimento tinha uma multa estipulada de R$500 mil que agora o governo de São Paulo cobrará na justiça, segundo o governador Tarcísio de Freitas. Entre as linhas que você citou, né, Frumento, funcionam as linhas que são concedidas à iniciativa privada e a linha 9 Esmeralda, que é uma linha de trens de São Paulo. Nossos ouvintes alertam da capital paulista. Para completar, pode piorar a situação porque tem cabos, parece que se partiram com fogo, dá pra gente falar, né? Os cabos partiram, caíram, ouvintes falando que tá pegando fogo na grama entre as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia. Então, um dos únicos trechos funcionando hoje pode ter o serviço afetado ainda mais pro ouvinte que não é da capital paulista. É uma linha que faz a margem da Marginal do Pinheiros, que é um dos principais corredores. Chega até o Vasco, né, também. Exatamente. Então, uma ligação importante de São Paulo. Para quem não tá na nossa live, as imagens mostram os cabos se partindo, acaba pegando fogo na grama. A gente já tá entrando em contato com a companhia para ver se afeta uma das únicas linhas que está funcionando hoje. Queria só pedir para você reforçar, Frumento, não tem previsão de mudança até o final da tarde, né? Volta para casa. A volta para casa também deve ser bem complicada em São Paulo, porque a gente não tem previsão de retomada das operações do metrô e dos trens, pelo menos por enquanto. A gente reforça, a frota de ônibus está operando na capacidade máxima. São mais de 12.200 coletivos na cidade de São Paulo que funcionam ininterruptamente de acordo com a prefeitura, sem aquela história de horário de pico, entre pico, para tentar dar uma amenizada. Mas a gente segue de olho porque, como a gente tem já essas linhas paralisadas e um possível problema numa outra linha que é importante aqui na cidade, que é essa linha 9, que vai do extremo sul da capital até Osasco, que é uma cidade na região metropolitana também muito populosa, a gente pode ter uma volta para casa ainda mais complicada aqui em São Paulo. Com rodízio suspenso e com a informação de uma nova assembleia envolvendo o transporte pelo metrô, né, Frumento? Até agora não há informação de uma assembleia com uma possível paralisação da Sabesp amanhã ou também dos trens da CPTM. Num primeiro momento, Thaís, os sindicatos que representam essas categorias em greve, eles chamaram para uma manifestação, para uma paralisação de 24 horas. Sim. Mas hoje anunciaram, portanto, que vão fazer uma nova assembleia às 6 horas da tarde, como você dizia, para definir os rumos do movimento. A gente sabe que nesse primeiro eles também estão pressionados porque o governo está cobrando uma volta. Algumas linhas operam parcialmente justamente porque alguns funcionários não aderiram à greve, mesmo representados pelos sindicatos, e os supervisores também foram colocados para operar parte dessas linhas. E a gente acompanha, o governo cobra por uma retomada o mais rápido possível das linhas aqui em São Paulo. A gente lembra, estamos falando da maior cidade do país, 16 milhões de habitantes e boa parte destes habitantes dependendo do transporte coletivo, metrô e trem
os transportes essenciais em São Paulo, porque carregam um número muito grande de pessoas, né? A gente falava que nos ônibus são 170 passageiros, numa composição de metrô e de trem são pelo menos 1.000. Não tem jeito, né? Não tem ônibus que dê vazão ao transporte que tem, a velocidade que tem e o montante de passageiros por viagem que tem, como a gente fala de trens e também de metrô. É importante, então, reforçar que ao longo da tarde e da noite, a Band News FM atualiza para você o cenário também para essa quarta-feira depois da Assembleia.